Hello, pessoas! Vamos para mais uma aula 10 agora, está acabando nosso curso ao vivo aqui, o DSM Pocket. Tá sendo muito legal a experiência. Hoje eu já vou começar com conteúdo aqui, rasgando já, porque é um assunto simples de falar, mas ao mesmo tempo é um assunto que vocês vão ver aí, é um assunto que na teoria musical ele é meio controverso e tudo, então eu quero ter tempo aí para poder explicar direitinho sobre ele, porque eu considero que esse aqui é o assunto mais importante da teoria musical. E olha só que interessante, quem tiver aí comigo, né, Kézia já chegou aí, Raquel, né, vocês vão ver que talvez hoje vai ser a live que vai ter menos gente assistindo, porque esse assunto é meio que considerado um assunto assim, isso aí não é tão importante, tá? Mas eu considero esse assunto o assunto mais importante, principalmente para a área de harmonização, tá? Que é o assunto das cadências. E é muito interessante porque no estudo da teoria musical, o pessoal é tão confuso a forma do pessoal ensinar esse assunto, né? Só para vocês entenderem que eu tenho autoridade para estar falando isso, né? Eu revisei as bibliografias principais que eu tenho aqui em casa hoje. Então, hoje eu passei o dia dando uma lida aqui, ó, nesses poucos livros aqui sobre cadência, para não falar besteira, né? Então, aqui, ó, tem um livro da Imogen Holst, que é uma professora, nem sei de onde que ela é, mas tem esse nome difícil. O livro do Schoenberg, que eu mostro toda vez, né, de harmonia. Peguei também o Shediac, que é, assim, o livro que quase todo mundo aí da música popular brasileira estudou, assim, né? Tem esse carinha aqui também que é pouco conhecido aí, né? O Ian Guest, que também, né, fala aqui sobre a questão de cadências. O livro que eu sempre cito, do professor Carlos Almada. E eu peguei até aqui o livro do Antônio Adolfo, que eu nem gosto tanto. Mas enfim, eu peguei esses livros para dar uma revisada. E, na verdade, o que aconteceu? Foi até bom, né? Porque, além desse curso que eu estou gravando aqui para vocês, eu tenho meu curso pago, que eu já cansei de falar dele aqui para vocês, né? E eu estou quase chegando nas aulas que eu vou ter que falar sobre isso aqui. Eu estava querendo dar uma relembrada e eu tinha uma sensação, quando eu estudei esses assuntos, né, na escola de música, quando eu estudei por conta própria nos livros, eu tinha uma sensação que esse assunto era meio bagunçado, né, para os autores de teoria musical. E hoje eu confirmei isso. Eu confirmei isso. É uma bagunça só. Um fala uma coisa, o outro fala outra coisa, o outro fala que uma coisa não tem importância, o outro fala que tem. Então, é uma confusão. Tá? Deixa eu só, gente, esqueci aqui de tirar o som. Pronto, agora estamos bem. E, na verdade, tá? No meu campo de estudo, eu que sou compositor, eu estou o tempo todo usando essas coisas. E eu sempre vi a importância disso aqui e eu sistematizei as coisas na minha cabeça, tendo em vista, né, o que a gente consegue ver de informação nesses livros, mas eu sistematizei de um jeito que fez muito mais sentido para mim, tá? Ao decorrer do tempo aí, né? E eu, ao contrário do que todos esses caras falam aqui, eu acho que esse assunto é muito importante e todos os tipos de cadência têm o seu valor. Então, o que você pode esperar dessa aula aqui? Você vai ver uma abordagem própria minha, que você não vai encontrar assim, do jeito que está nos livros, e talvez vai ser um material aí inédito que você vai ver, tá, sobre isso. Tá? Johnny, tem como nós compartilhando toda essa série que você está fazendo para mais pessoas? Ou só conseguir ver quem se inscreveu? Olha, você pode compartilhar à vontade, tá? Eu pediria para você tentar compartilhar pedindo para a pessoa se inscrever, né? Porque aí me ajuda, né? Eu tenho contato da pessoa, eu posso expandir aí, né, minha audiência, né? Mas se você quiser só mandar o link lá que você já pegou, pode compartilhar, tá? Não tem problema não. Então vamos lá, galera. Cadências. O que são cadências? Primeiro, tá, que esses livros não falam é o seguinte: cadências, né, a não ser o Schoenberg que fala um pouquinho disso, elas podem ser feitas, né, por meio das três vertentes, não é das três vertentes, por meio das três partes que compõem a música. Você pode fazer cadências rítmicas, você pode fazer cadências melódicas e você pode fazer cadências harmônicas, né?
E o que são cadências? A palavra cadência vem da palavra cadere. A palavra cadere significa cair, né? Eu acho que ela é uma palavra latina, né? E que vinha muito dessa ideia, tá? De finalização, né? De resolução numa nota que era considerada como uma nota tônica, né? Então, pensando em tudo que a gente já falou anteriormente sobre os modos e tudo mais, então as cadências elas têm a ver com isso. Então, por exemplo, como é que você pode cadenciar em termos rítmicos, né? A gente, geralmente, o que a gente usa na música? A gente usa o ralentando, né? Você está tocando a música aqui no andamento, aí você vai finalizar, você ralenta, né? Então isso é um tipo de recurso rítmico que você pode usar para cadenciar. Outra coisa é você eliminar, né, a divisão rítmico mais complexa e começar a fazer alguma coisa mais simples para poder dar a finalização, né? Às vezes você está tocando. Não sou tecladista, então não toco muito bem, né? Mas aí, para poder finalizar, você pode simplificar simplesmente, né? Isso é o que está sendo dito, né? Aí, ó. Né? Em vez de eu continuar fazendo a subdivisão louca aqui, simplesmente alonguei um pouco as notas e finalizei. Então, isso é como a gente pode cadenciar de forma rítmica. Como que a gente pode cadenciar de forma melódica? Utilizar notas que exijam, né, acusticamente, que desejem resolver na tônica, no tom que eu estiver. Então, se eu estou em Dó maior, né, na hora de cadenciar, o que eu vou buscar? Melodicamente, eu vou buscar, né, a sensível, vou buscar a dominante, né, essas notas que vão pedir para que eu resolva, né? Então, estou solando aqui. Então, melodicamente, essa cadência acontece nesse tempo. Pensando aí na questão da tonalidade menor que a gente já viu, né? Se eu estou na tonalidade menor, a gente viu aí, né, bem profundamente nas aulas porque da necessidade de alteração da sexta e da sétima. Qual era o objetivo? Era justamente a cadência, você provocar uma resolução de uma forma mais intensa, né? Então, se eu estou em Lá menor, ó, aí eu subo a sexta, subo a sétima e resolvo no Lá. Né? A intenção disso é provocar uma resolução mais densa, né? mais forte. Então, é assim que a gente pensa melodicamente. Na aula de hoje eu vou falar principalmente dos recursos harmônicos, que é como a gente explora mais a ideia de cadências. Né? Melódica e ritmicamente é isso aí que eu disse para vocês. Agora, harmonicamente, né, ao decorrer da história da música, a gente foi criando algumas nomenclaturas que são interessantes de ser utilizadas. Mas antes de eu falar sobre isso, a gente precisa entender o conceito de cadências primárias e cadências secundárias. Tá? O que são cadências primárias? Se eu estou em Dó maior, o que seriam as cadências primárias? Seriam, né, os recursos que eu ia usar de finalização de frases, onde, tá, eu iria olhar como destino a tônica da tonalidade onde eu estou. Beleza? Então, a cadência primária ela diz respeito a isso. Se eu estou em Dó maior, as cadências primárias são aquelas que eu estou olhando como foco, né, como lugar de destino, o próprio Dó maior. Ou então, né, o meu ponto de consideração é o próprio Dó maior. Então, a cadência primária é isso. A cadência secundária, que a gente não vai ver hoje, nós vamos ver na aula de amanhã, que eu vou falar sobre inclinações. A cadência secundária é o tipo de cadência que eu uso para inclinar. O que é inclinação? É quando a gente indica uma outra tonalidade, tá certo? Porém, a gente não vai para outra tonalidade. Quando a gente efetivamente vai para uma outra tonalidade, a gente está modulando. Tá? Não é o caso da inclinação. A inclinação é como se fosse uma modulação, mas ela não chega a modular. E como que a gente faz isso? Como que a gente inclina? Por meio das cadências secundárias. Tá? E as cadências secundárias, falando de forma bem rápida, é quando eu, em vez de eu direcionar, né, me direcionar como ponto de final, né, para o acorde da tônica, eu vou me direcionar para outro acorde da própria tonalidade. Então, se eu estou em Dó maior,
né? Eu posso fazer uma cadência que me direcione para o Ré menor, por exemplo, em vez de ir para o Dó. Quer dizer que eu estou modulando para Ré menor? Não. Quer dizer simplesmente que eu vou direcionar o meu movimento harmônico para o Ré menor de uma forma mais intensa do que eu faria simplesmente usando os acordes da tonalidade, os acordes diatônicos, né? Então, aí entram os dominantes secundários que a gente fala, né? Por exemplo, para resolver em Ré menor, eu usaria o Lá maior com sétima menor. Mas existe Lá maior com sétima menor em Dó maior, Johnny? Não, não existe. Então esse acorde ele estaria fora da tonalidade. Ele seria um acorde não diatônico, né? Mas eu estaria usando ele como uma cadência secundária. Ou seja, eu apontei para o Ré, eu quero chegar no Ré, então eu vou usar os recursos que as cadências me propiciam, só que em vez de eu direcionar para o acorde da tônica, eu vou me direcionar para um outro acorde que não é acorde da tônica. Isso seria o que a gente chama de cadência secundária, tá certo? Eu acho que está bem clara a ideia para vocês, tá certo? Hoje eu vou tratar só da ideia de cadência primária, tá? E amanhã nós vamos falar das cadências secundárias, então quando eu for falar sobre inclinações. Então vamos lá. Primeiro tipo de cadência, e a mais famosa, a mais fácil de ser entendida, é a cadência que a gente chama de cadência perfeita. E também nos livros aí, se você for pesquisar, oh meu Deus, se você for pesquisar, você vai ver esse nome aqui também, cadência autêntica, tá? Mas cadência autêntica ou perfeita dá na mesma, significam a mesma coisa, tá certo? O que é uma cadência perfeita ou autêntica? É quando você faz aquele caminho certinho lá, você faz o acorde da dominante e ele resolve no acorde da tônica. Então, se eu estou em Dó maior, né? Aí eu faço o acorde da dominante, que é o Sol maior com sétima menor. Ele resolve em Dó maior de novo. Isso é quando eu faço uma cadência perfeita. Eu sigo exatamente, né, o que eu queria fazer. Eu apontei para o Dó, usei o acorde de tensão que me leva para o Dó e fiz essa resolução acontecer, né? Então, de novo, vou aumentar um pouquinho aqui para vocês. Beleza? Então essa, não temos dúvidas sobre ela, né? Só que aí o que acontece, gente? Muitas vezes, tá? Pelo conhecimento raso aí de professores ou até de livros mesmo, a gente para nisso. Ah, então simplesmente a cadência perfeita, ela é a cadência, né, que a gente faz quando a gente põe o acorde dominante indo para a tônica. Sim. Porém, gente, a gente pode preparar isso aqui anteriormente, tá? E na música popular, na música em geral aí, você vai ver isso acontecendo, esse preparo, você vai ver isso acontecendo de várias formas, né? A forma mais comum, tá? Que você vai ver no jazz, na música instrumental, no samba, é essa sequência aqui, ó. Na verdade, assim, eu vou colocar aqui em termos de função, tá? E aí eu vou mostrando as diferentes aplicações. Então, olha, você pode preparar o dominante indo para a tônica por meio de um acorde subdominante. Aí o mais comum que eu estou falando aqui é fazer isso aqui, ó, o 5 indo para o 1, né? E sendo preparado pelo 2. Lembra que hoje eu vou falar mais em termos de cadência primária, tá certo? Então, pensa que quando eu estou falando isso aqui, eu estou pensando sempre que o 1 é o acorde da tônica. Então, mais uma vez, estamos em Dó maior. Aí é muito comum você ver isso. Você quer resolver em Dó maior, você vai fazer o Ré menor, vai fazer o Sol, né, que é o dominante, e resolver no Dó. Porém, vocês viram aqui que essa sequência de preparação que eu pus aqui não é 2, 5, 1 necessariamente, é subdominante, dominante e tônica. Então aqui eu posso pôr qualquer acorde subdominante. Eu poderia colocar o quarto grau. E, gente, por que eu estou dizendo que esse assunto aqui é o mais importante assunto que eu considero em relação à questão de harmonização? Porque esses conceitos que eu estou te apresentando aqui agora, eles vão poder ser aplicados todos à questão das cadências secundárias também. É o que a gente vai ver amanhã, entendeu? E aí você vai ver
que a coisa é muito mais ampla do que a gente vê nos livros e a gente vê a galera ensinando aí geralmente, tá? Mas então, ó, a cadência perfeita, ela também pode ser preparada pelo quarto grau, né? Aí já teria uma cara um pouquinho mais pop, né? Menos direcionada para essa estética, né? Do samba, do jazz, enfim. Que é quarto, quinto e primeiro. O blues faz isso, né? Faz isso com uma cara um pouco diferente, usando todos os acordes maiores com sétima, mas ele faz exatamente isso, né? Ó, quarto grau, quinto, primeiro. Né? Então, esse é um tipo de cadência perfeita também. Menos explorado, mas também possível dentro daquilo que eu já falei com vocês sobre, né, as funções harmônicas, né, principalmente na tonalidade maior. Né? Qual é o acorde da antirrelativa da subdominante, que a gente também pode usar como subdominante? É o acorde do sexto grau. Então eu também posso preparar essa sequência aqui por meio de 6, 5, 1. Então se eu estivesse em Dó maior, seria Lá menor, Sol e Dó. Né? Então eu poderia fazer. De novo. O que todas essas sequências que eu estou te mostrando aqui estão fazendo? Elas estão resolvendo no primeiro grau. É esse o objetivo, tá? Da gente fazer a cadência perfeita. Mas o que eu estou te mostrando é que ela pode, né, ser feita de formas muito mais ricas do que o que a gente simplesmente vê por aí. Né? A gente pode, gente, também alongar essa preparação. Quem é que já não viu, por exemplo, esse tipo de sequência aqui? Aí já seria um subdominante, indo para um subdominante, depois dominante tônica. Essa sequência aqui, ó, 6, 2, 5, 1. Isso também é uma cadência perfeita, alongada, né? Então, ó. Eita, cadê o violão aqui? Chegar mais pra cá, quem vai ficar? Ó, vamos lá. 6, 2, 5, 1. Tem muita música pop que faz isso hoje em dia, né? Né? 6, 2, 5, 1. O que é essa sequência? O que é essa progressão de acordes? É simplesmente uma cadência perfeita alongada, né? E, gente, se a gente quiser, né, pensar que esse alongamento ele pode ser maior ainda, a gente poderia começar ele do terceiro grau. E no jazz, às vezes, é feito isso, tá? Nem vou pôr em termos de função aqui, não, só para você ver como que a coisa ela pode ser feita, né? Às vezes você tá aqui, ó, não, a música tá em Dó maior, aí você vê esse tipo de sequência. O que é isso que aconteceu aqui, ó? Eu tava no terceiro grau, aí eu preparo o sexto, depois eu vou pro segundo, depois eu vou pro quinto, depois eu vou pro Dó. É um jeito de buscar a resolução, né? Tá? Então, o que eu quero que você entenda? O que eu quero que você entenda? O que é uma cadência perfeita em termos johnianos, tá? É uma cadência que finaliza, né, tendo a dominante indo para a tônica. Porém, você pode preparar esse acorde aqui antes de várias formas, né? Desde que você dê esse caminho de resolução. Uma coisa interessante que eu falei aqui, que eu não falei, é o seguinte: quando você faz, né, a cadência 4, 5, 1, por que ela é muito legal?
Porque você está usando aqui os acordes tonais, né? Lembra de tudo que eu falei lá sobre funções harmônicas? Os acordes mais fortes de uma tonalidade são justamente o quarto, o quinto e o primeiro, né? Então, se você, né, na hora da cadência, você quer mostrar para a galera que está te ouvindo, né, a firmeza da tonalidade onde você está, e isso é muito importante você fazer se você estiver fazendo um tipo de música um pouco mais complexa, né, que você passeie por várias tonalidades diferentes, é importante você usar o recurso das cadências para se firmar, né? A cadência 4-5-1 ela é muito forte para te dar essa sensação. Mesmo que você venha preparando com outros elementos aqui antes, né? Mas se você finaliza 4-5-1, você sente, né, a força da resolução, né, de uma forma muito intensa, né? E em termos de sensações, né, o que passa para mim, lembra que as funções harmônicas elas têm a ideia de resolução, tensão lá em cima, que é a função dominante, e no meio do caminho você tem a função subdominante, que é a função que não está nem tensionada e nem em repouso, né? Então, o que você faz quando você faz isso aqui? Você faz essa sensação do meio, vai para um lugar de tensão e depois cai resolvendo. Então, ela funciona muito bem. Só que, quando a gente faz o 2 aqui, ó, quando a gente faz o 2... você também tem um caminho de resolução muito legal, porque é o seguinte, quando você resolve o quinto grau no primeiro, o que está acontecendo em termos de fundamentais? Tá? O Sol ele está dando um salto de 2,5 tons para cima, para resolver em Dó. Esse é um salto que é o salto mais forte que existe na música, né? Ele está presente na natureza. Quem já se inscreveu aí, né, no link da minha bio aí, para receber a gravação dessas aulas, vai receber, quando eu terminar de gravar tudo, vai receber, eu acho que sábado mesmo eu já vou colocar lá um aulão sobre acústica, para vocês entenderem bem mais a fundo isso que eu estou dizendo aqui, né? Mas esse salto de 2,5 tons, ele tem respaldo na natureza. Então, por isso que o quinto ele resolve muito bem no primeiro. E aqui, ó, do segundo para o quinto, você tem esse mesmo tipo de salto. Quando você sai do Ré para o Sol, você também faz um salto de 2,5 tons para cima. Por isso que o jazz usa muito essa sequência. 2, 5, 1. Tá? Porque é uma sequência que resolve também muito bem. Então, né, a sequência aqui 2, 5, 1 e a sequência 4, 5, 1, elas têm forças iguais. Elas são muito importantes. A sequência que eu mostrei para vocês do 6, 5, 1, ela é um pouquinho mais fraca, o que vai te dar aí diferencial, né? Porque tem tanta gente usando 251, 451, que às vezes se você buscar tentar trabalhar em cima do que a galera não usa, pode ser o seu diferencial, pode ser aquilo que vai te dar a sua cara aí nos arranjos, nas suas composições, beleza? Só que não terminou, gente. A cadência perfeita, né? Ela, como eu disse, ela pode ser preparada. A gente pensou primeiro em preparações vindo da subdominante, mas eu posso também vir da dominante, tá certo? Então eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer para resolver na tônica, eu posso fazer a dominante da tônica, mas eu posso fazer a dominante da dominante, é o que a gente chama de dominante estendido, tá? Então aqui, ó, o que você pode fazer? Eu vou colocar aqui cifra mesmo, para vocês visualizarem, né? Se a tônica aqui for o Dó, esse dominante aqui vai ser o Sol, né? Eu posso preparar o Sol com o Ré. Posso preparar o Sol com o Ré, certo? Então, eu posso fazer isso aqui, ó. Sei lá, deixa eu fazer uma sequência normal aqui, né? Tô Lá menor, Fá, Sol, Dó. O que eu vou fazer? Eu vou fazer essa sequência. Aqui eu ponho o Ré preparando o Sol e vou pro Dó. De novo, ó. Sem a preparação, ó. Fá, Sol, Dó. Com a preparação. Ré maior, Sol. Beleza? Então,
você pode, né, buscar resolver a dominante com a dominante dela. E você pode fazer isso, gente, indefinidamente. Isso é que é o louco, tá? Então a ideia de dominância estendido não é só para o próprio dominante aqui. Se eu quiser estender isso ainda mais, fazendo aqui o dominante de Ré, que é Lá. Se eu quiser fazer o dominante de Lá, que é Mi, eu posso fazer isso. A sequência que eu fiz para vocês aqui, ó, de Mi menor, Lá menor, Ré menor, Sol e Dó. Eu posso fazer tudo com acordes dominantes, tudo fazendo acordes maiores com sétima, ó. De novo, ó. Aí, desculpa. Beleza? Então você pode fazer isso também, tá certo? E a última consideração, de fato, agora, para falar sobre a cadência autêntica, é o seguinte. A gente tem como acorde dominante para ir para o Dó somente o Sol? Não, porque quando a gente estudou aí funções harmônicas, a gente viu que a gente pode substituir o acorde tonal, né, que no caso é o Sol, em Dó maior, a gente pode substituir ele pelo Mi menor, que é a relativa dele, ou podemos substituir ele pela antirrelativa dele, que é o acorde meio diminuto, né? Então eu poderia fazer isso aqui também, Si meio diminuto resolvendo em Dó, né? É um pouquinho mais fraco do que o Sol resolvendo em Dó, né? Ó, é um pouco mais fraco, mas também obviamente funciona muito, né? Você pode fazer o Mi menor resolvendo em Dó, tá? Então, ó, né? Tô lá, Lá menor, Fá maior, Mi menor. Ele também resolve, ele também serve para mim, tá? Aí eu já tô falando eu, Johnny, como um teórico que penso e às vezes acabo discordando muito do que tem dos livros aqui. Eu penso, para facilitar a minha vida, na cadência perfeita simplesmente dessa forma, dominante e platônica. Mi menor funciona como dominante de Dó? Funciona, então para mim funciona também. Eu poderia pensar, tá, em termos de dominante estendido aqui, nesse contexto, também poderia, ó, preparar aqui o Mi menor com o Si, né? Será que ficaria legal? Lá menor, mesma sequência de antes, né? Lá menor, Fá, Si, Mi, Dó. Né? De novo. Tá certo? Então, a ideia é basicamente essa, tá? E aqui eu quero acrescentar dois acordes dos quais eu ainda não falei, pensando na função dominante, mas que são muito importantes de serem ditos, tá? Um eu já citei ele quando eu falei sobre o tom menor, que foi quando ele apareceu, que é o acorde diminuto mesmo, não meio diminuto, né? Então, o Si diminuto aqui, obviamente, poderia ser usado aqui para resolver no Dó, tá certo? E o acorde diminuto ele é legal porque aquele efeito de dominante estendido, né? Ele poderia ser feito sempre pensando em acordes que estão um semitom para trás. Então, ó, Si diminuto resolve em Dó, beleza, mas Si diminuto poderia ser resolvido por Si bemol diminuto, que poderia ser resolvido por Lá diminuto e por aí vai, né? Então aqui você pode usar o recurso do Hello, tudo bom? Estamos chegando aí. Você pode usar, começar a pensar na ideia de cromatismo, né? Então olha só, Lá diminuto, Si diminuto, Si bemol diminuto, desculpa. Vamos lá, eu tenho que fazer aqui, né? Lá diminuto, Si bemol, Si, resolvendo em Dó, né? De novo, ó.
Beleza? Então esse é um acorde que a gente pode usar. Agora o outro acorde, eu não vou ter tempo para poder explicar ele assim, teoricamente à risca aqui para vocês, mas eu vou falar de uma forma bem pragmática mesmo para você utilizar ele depois, né? Tenta dar uma pesquisada na internet do porquê que esse acorde resolve tão bem no acorde do primeiro grau, tá? Esse acorde que eu vou mostrar para você aqui agora, a gente chama ele de sub 5, tá? Em poucas palavras que eu posso dizer é o seguinte: o que faz o Sol maior com sétima resolver tão bem em Dó é o que a gente chama de trítono, né? Então você tem aqui o Sol, aqui ó, Sol maior com sétima, né? Você tem dentro desse acorde, né, duas notinhas que formam um intervalo de 3 tons. Esse intervalo de 3 tons é o intervalo, um dos intervalos mais tensos que tem na música, né? Quais notinhas que são essas? São a terça do acorde, a terça que é o Si, e a sétima, tá? A sétima. Essas duas notas juntas, sendo tocadas, elas têm esse som, que é bem tenso, né? Reza a lenda aí que era um intervalo até proibido lá na Idade Média, o povo falava que era o som do diabo, né? Trítono e tal. Não tem nenhuma prova de que isso já aconteceu algum dia, né? Mas, enfim... essas lendas assim ajudam às vezes a gente a lembrar do assunto. Nossa, tá difícil aqui. Beleza, olha só, esse trítono a gente resolve ele, tá? Usualmente quando você vai do Sol pro Dó, dessa forma assim, ó. Viu como é que resolve? O Mi, o Fá, desculpa, que é a sétima do acorde dominante, vai um semitom para trás, resolvendo como sensível descendente no Mi. E o Si resolve como sensível ascendente no Dó. Viu? Isso é uma resolução bem forte, né? É o que a gente faz aqui, ó. Né? Fazer o Dó assim. Ó. Esse intervalo, então, ele é um dos principais elementos que causam essa resolução. Só que o trítono, gente, se eu pensar que a terça subiu, né, e resolveu como sensível descendente, e a sétima desceu resolvendo como sensível descendente, o que a gente pode pensar? E se eu inverter? Se eu considerar a sétima como terça e o Si como sétima, aí, olha só o que aconteceria. O Fá como terça, ele teria que resolver um semitom para frente, e o Si como sétima teria que resolver um semitom para trás. E na verdade, se eu fosse pensar nele como sétima, ele não poderia ser um Si, ele teria que ser um Dó bemol. Por quê? Se o Fá é a terça, ó, Fá, vamos pensar, ó, Fá é a terça, né? Aqui, ó. Fá, Sol, Lá, Si. O Si seria uma sexta. Então, para a consideração ficar igual, eu teria que pensar, né, nessa nota Si agora como um sétimo grau, porque eu vou estar invertendo simplesmente as notas do trítono, né? Então, olha só, a resolução comum é assim. Se eu resolver ao contrário, fica assim, ó. Onde que está resolvendo aqui nesse caso? Está resolvendo um acorde de Sol bemol maior. Então quer dizer que Sol, olha só, quer dizer que Sol com sétima, o trítono dele, além de resolver em Dó, também resolve muito bem em Sol bemol maior. Ó, ó o trítono. Tá? Então, você tem essas duas possibilidades de resolução do trítono, tá certo? O que isso implica então, tá? Que da mesma forma que Sol com sétima resolve um semitom atrás muito bem em Sol bemol maior, eu posso pensar a mesma coisa em relação ao próprio acorde da tônica que eu estava aqui, que é o Dó maior. Ré bemol maior com sétima menor vai resolver também muito bem em Dó. E essa formulazinha que a gente descobriu do trítono de Sol vai se aplicar a qualquer acorde dominante. Qualquer acorde dominante que você fizer, ele pode resolver, né, dois tons e meio acima, né, como é o caso de Sol indo para o Dó, mas ele também pode resolver meio tom para trás.
E isso, tá? Não vou ter tempo aqui de explicar esse detalhe, né? Mas isso pode ser feito resolvendo um acorde maior ou um acorde menor. Então, Ré bemol com sétima menor pode resolver em Dó maior e pode resolver em Dó menor também. Os dois casos funcionam, tá? Aí, o que acontece? Então, a cadência perfeita também pode usar esse recurso, tá certo? Eu posso usar o sub-5 resolvendo em Dó, né? Pensando aqui a cifra certinho, né? Ré bemol com sétima resolve também em Dó. E aí, com esse recurso, você também consegue aquele efeito cromático que eu mostrei para vocês. Então, Ré com sétima pode resolver em Ré bemol com sétima, né? Que vai para o Dó. Antes dele aqui eu posso fazer o Mi bemol com sétima, o Mi com sétima, né? Então, toda aquela sequência que eu fiz para vocês aqui fazendo o Mi indo para o Lá, depois indo do Lá indo para o Ré indo para o Sol e o Sol indo para o Dó, eu posso substituir simplesmente fazendo o caminho cromático assim, ó. Né? Isso seria o equivalente a né? Só que aí eu estaria substituindo a maioria dos acordes aqui por esses acordes sub-5, né? No caso aqui, ó, o Mi é o primeiro acorde, então estaria igual. O Mi bemol estaria substituindo o Lá menor. Aí o Ré estaria normal também dentro da sequência, só que aí o Ré bemol estaria substituindo o Sol com sétima. Então fazendo de novo, ó. Sequência normal, Mi menor, Lá menor, Ré menor, Sol e Dó. Agora com os sub-5. Vocês estão entendendo, gente, como é que é rico esse negócio das cadências? Por isso que não vale você deixar isso aqui de lado. E você também deve estar vendo que é um negócio meio que infinito a consideração, né? Inclusive, eu já gastei 40 minutos na nossa aula aqui, vou dar uma acelerada, mas tendo mostrado para vocês, gente, que na verdade, né, se você entende o princípio da cadência, você pode, né, inventar em cima disso, explorar isso. É isso que eu quero passar para você. Não fique preso, tá, a formulazinhas que te passam, né? Então, ó, cadência perfeita é só dominante indo para a tônica. Então é quinto grau indo para o primeiro, né? Não fique preso nisso. Entenda o princípio por trás, né? Então o princípio é dominante, função dominante resolvendo em função tônica. Ponto. Em cima disso você pode pesquisar aí os seus próprios caminhos. Tá certo? Tendo dito isso, vamos aqui para a cadência de baixo, tá? O que é a cadência de baixo? A cadência imperfeita, ou também chamada de aqui meia cadência. Ela é a mais simples de todas, na minha opinião, para poder falar sobre ela, que é quando a frase, em vez da frase terminar na tônica, ela termina na dominante. Então, em vez de você terminar com um ponto final, né? Pensa que isso aqui é uma pontuação final, né? Você estava lá fazendo um fraseado e aí você termina na tônica para finalizar. Aqui eu fiz a finalização como se fosse uma finalização da música, mas poderia ser só a finalização de uma seção da música. A cadência imperfeita, ela vai ser, em vez de ser um ponto final, ela vai ser uma interrogação, tá? Ela vai ser o melhor recurso para você continuar uma ideia musical, né? Então, por exemplo, a gente está aqui fazendo, né, sequência. Tá me chamando para continuar, né? Então, toda vez que eu tiver o quinto grau dando essa sensação, né, é como se fosse uma pergunta. Então, a ideia que você tem que entender aqui, né, da cadência imperfeita é isso. Se eu quiser fazer a música continuar, né, sendo desenvolvida, né, usar
né, a função dominante para poder no final da frase, em vez da tônica, te dá muito essa ideia de pergunta, tá certo? Vou fazer de novo aqui para você sentir isso mais uma vez, ó. Obviamente, né, mesmo que eu for voltar na ideia, eu vou resolver na tônica, né? Porque o início da ideia geralmente está na função tônica. Mas aqui é a ideia de eu não finalizar a frase com a função tônica. Eu vou começar a frase seguinte na função tônica. É diferente, tá certo? Eu acho que deu para entender, né? A cadência plagal, gente, vocês vão pensar nos mesmos termos da cadência perfeita, só que essa cadência aqui, ela foi meio que abandonada pela galera da teoria musical, tá? Inclusive, todos os livros que eu li aí aqui hoje, quase nenhum fala da plagal, dando importância, né? E tem até uma frase muito interessante do Schoenberg, quando ele está falando de cadências, no livro Harmonia dele, que ele fala assim, ó, sobre a cadência plagal não vale a pena falar porque ela não tem muito relevância harmônica. E nesse ponto eu discordo dele em gênero, número e grau, porque a cadência plagal, ela é muito linda de ser utilizada e ela dá uma suavidade para a resolução que a gente não encontra na cadência perfeita, tá? Aí você pode até dizer, mas Johnny, você não falou lá, né, que pela harmonia funcional o acorde que pede para resolver não é o acorde da dominante? Você não falou que o acorde da subdominante, ele é um acorde que, na verdade, ele pede para desenvolver uma ideia? Eu disse isso, porém, o que você precisa entender é o seguinte, a harmonia funcional ela é uma forma de explicar as coisas. E a música, tá? Ela não foi criada por nós, seres humanos. A harmonia funcional foi criada por nós. Então ela tem suas limitações. E essa aqui que eu vou mostrar para vocês é uma das principais limitações da harmonia funcional. É achar que a função subdominante não serve, né? Que o acorde subdominante não serve para resolução. E ele serve sim, tá? Olha só, se eu tiver em Dó maior, ó, Dó, Mi, Sol, Mi, Dó, né? Tô falando se tiver na tonalidade do Dó maior, né? E aí eu venho no acorde de Fá aqui, ó. Para você que já assistiu, tá? Uma das primeiras aulas que eu fiz aqui do curso, que foi a aula que eu falei sobre funções melódicas, o que eu disse, né? Que o Fá, a nota subdominante, ela tem um instinto nela, a gente chama ela de nota ativa, né? E ela tem um instinto natural dela de querer resolver na mediante, que na tonalidade maior seria a terça maior, do modo maior, né? Então, a quarta justa do modo maior, que é a subdominante, ela tem uma necessidade de resolver na mediante. A quinta do acorde de Fá é a própria tônica do acorde da tônica. Então eu não preciso nem mexer nessa nota. Se eu for pensar só nessas duas notas, indo de Fá maior para Dó maior, olha só o que já acontece. Como que você pode dizer que isso aqui não resolve, né? Mas enfim, aí a terça do acorde de Fá, qual nota que é? É a superdominante. E o que eu já te disse aí quando a gente falou sobre funções melódicas? Que a superdominante ela tem uma tendência mais natural de ir para o Sol, de querer se resolver no Sol, do que de querer se resolver no Si, né? Ou seja, pensando em termos de funções melódicas, a superdominante ela deseja mais resolver na dominante do que ir para a sensível, porque a sensível vai gerar mais tensão, né? Então o Lá, né, se eu faço o modo todo, ó, é muito mais natural ele resolver no Sol do que ele ir para o Si, né? Ele tem que fazer um esforço, né, para ir para o Si. Então é mais natural ele ir para o Sol. Então, olha só o que está acontecendo dentro do acorde de Fá. O Fá resolve na mediante, como sensível descendente. O Lá resolve na dominante, né, porque é um movimento mais natural. E o Dó permanece. Então olha só, isso aqui resolve demais, ó. Tá vendo? Então, dizer que o acorde subdominante não resolve no acorde da tônica é uma falácia, porque ele resolve sim. A teoria da harmonia funcional que não consegue explicar isso direito, porque a explicação está nas funções melódicas, como eu mostrei aqui para você. Está no caminho melódico que as vozes fazem, tá? Então, por que o Schoenberg diz que a função plagal é inútil? Porque, né, ele não conseguiu vislumbrar
pensar, né, na questão das próprias notas, buscando as suas resoluções. Mas ela resolve muito bem. E aí, o nosso tempo está apertado aqui, né? Mas a ideia que eu te mostrei aí para a cadência perfeita, ela se aplica aqui também, tá? Você pode preparar o acorde subdominante por outro acorde subdominante. Você pode preparar o acorde subdominante por um acorde dominante, né? E um recurso muito legal que eu gosto de usar seria o conceito de subdominante estendido. Eu nunca vi ninguém falando sobre isso, talvez seja uma coisa que eu inventei, né? Porque a gente já pensa aqui em dominante estendido aqui em cima. Que é a ideia de você ir seguindo os subdominantes, né, do acorde. Então, olha só, se eu tivesse em Dó, eu poderia pegar aqui Fá, aí eu poderia pegar a subdominante de Fá, que é Si bemol, aí eu poderia pegar a subdominante de Si bemol, que é Mi bemol, né? Essa sequência de acordes dá uma sensação bem diferente do que a gente encontra geralmente, né, na música popular. Então, ó, se eu estou aqui, ó, Dó, Lá menor, eu vou fazer uma sequência para resolver em Dó agora, ó. Aí eu faço Mi, Si, Fá e Dó. De novo, ó. Eu tenho a sensação, eu vou até fazer uma pesquisa depois, eu tenho a sensação que os Beatles usavam muito esse conceito, né, de subdominantes plagais, subdominantes plagais, subdominantes estendidos, assim, porque eu sinto essa ideia muito nas músicas deles, né? E aí é isso, entendeu? Você pode fazer a sequência de subdominantes e aquela sequência que eu escrevi aqui, né? Essa sequência aqui, ó. Eita. Eu particularmente acho isso aqui muito mais interessante para resolver do que o contrário, né? Da cadência perfeita, né? Que a gente viu lá. Enfim, vou só escrever aqui, né? Subdominante, dominante e tônica. Eu acho isso aqui muito mais natural. Por quê? Quando você faz subdominante, dominante e tônica, você está fazendo esse salto, né? Você está indo para um lugar que não tem muita tensão, depois você vai para um lugar de muita tensão e cai direto, né? É como se você estivesse subindo uma escada, aí quando você vai dar o próximo passo, você vê que é só um precipício, aí você desaba, né? Aqui não, aqui o que você tem? Aqui você vem de um lugar de tensão, tensão, aí você pensa no escorregador, né? Assim vai ficar mais fácil. Você está no lugar de tensão, aí você escorrega, oh meu Deus, você escorrega para um lugar, né, tá difícil de eu achar o caminho aqui, ó. Tá tudo invertido para mim aqui. É isso aí. Né? Tensão, escorrega para uma meia suspensão e depois cai como uma luva na resolução, né? Olha só. Eu vou fazer as duas sequências, vocês me falem aí o que fica mais suave, ó. É muito mais natural essa para mim, né? Tensão, meia suspensão, caiu. Agora o inverso. Né? O que se diz é assim, quanto mais você aumenta a tensão, né, mais você aumenta a necessidade de se resolver, né? Mas eu gosto dessa ideia da gente ir caindo como se fosse uma peninha, né? Que vai caindo aos poucos até chegar, até encostar no chão, né? E a última cadência que ficou aqui para eu falar para vocês aqui sobre ela é a cadência interrompida ou cadência deceptiva, né? O que seria a cadência interrompida deceptiva? É quando você faz que você vai fazer a cadência perfeita, então você gera no ouvido do seu ouvinte, né, a necessidade de buscar resolução. Porém, ao invés de você resolver na tônica, você vai para qualquer outro acorde que não seja a tônica, né? E aí vem outro problema também, né, dos teóricos aqui, deles falarem que, não, a cadência interrompida, ou você vai para o quarto grau ou você vai para o sexto. Balela, você pode ir para qualquer outro acorde que não seja o acorde do primeiro grau, tá certo? E eu venho no contexto, né,
de igreja, onde a gente faz muito isso em algumas músicas. Às vezes você quer prolongar o final de uma música, né? Então, vou cantar o finalzinho de uma música aqui que era muito comum cantar na igreja, né? Adoramos o seu nome, nos rendemos aos seus pés. Consagramos. A música finaliza assim: ser a ti. Só que se eu quisesse ficar voltando nesse final, eu podia fazer. A gente chama isso de tag, né? É um recurso que a gente chama de tag, que nada mais é do que uma cadência interrompida. Que seria, consagramos todo. Fiz a dominante. O que ele pede? Para ir para a tônica, né? Só que em vez de eu ir fazer a tônica, logo em seguida, eu vou para qualquer outro acorde. Então, aqui eu não podia melodicamente fazer. Eu acho que a galera fala, né, que você pode ir pro 4 e pro 6, porque são os mais utilizados, assim, né? Mas você pode ir para qualquer um. Minto, né? Não, minto não, é isso mesmo. Até porque eu ia falar aqui que às vezes se você for para um acorde que tem função tônica igual ao primeiro grau, ele pode acabar roubando a cena, mas o Lá menor tem função tônica, o Mi menor também é muito comum na música popular, também tem função tônica, né? Então é isso, qualquer outro acorde que você quiser ir, né, para manter a ideia da música acesa, você vai poder ir, tá? Então não tem muito o que dizer, tá, sobre a cadência interrompida. O que eu quero te dizer simplesmente, né, caminhando agora para o final dessa aula, é que isso aqui, gente, são recursos maravilhosos para você usar como ferramentas suas, tá? Se você deixar essas coisas aqui, né, não simplesmente como um fruto da sua intuição, né, mas se você estudar isso aqui a sério, buscar trabalhar como é que eu posso finalizar as frases, né? Às vezes pegar cada um desses tipos de cadência e fazer um estudo de caso, pegar um caderno e fazer várias cadências perfeitas, pensando, né, daquele jeito que eu mostrei aqui para vocês, tentando pensar fora da caixa. Depois a mesma coisa, fazendo várias cadências imperfeitas, fazendo várias meias cadências. Você, o que você vai fazer? Você vai acrescentar isso na sua mente como um vocabulário seu, tá? E nesse processo de pesquisa, você pode até ir selecionando aquilo que você mais gostou, né? O que vai gerar autenticidade na hora de você criar os seus arranjos, criar as suas composições, né? Eu acabei de terminar o desafio dos 100 dias aí, quem estava acompanhando, né? Eu fiz durante 100 dias, tiveram alguns dias assim que falharam, né? Mas no grosso eu fiz uma música por dia durante 100 dias. E, né, talvez vocês tenham visto aí muitos momentos que eu fiz coisa muito fora da caixa, muito diferente, né? Mas como que você acha que eu fiz isso? Eu sentei assim, veio um espírito e saiu a melodia? Não, é pesquisa, é sentar sempre na frente do caderno, ficar testando diferentes cadências, diferentes movimentos na melodia. Falei assim, nossa, eu acho que ficaria legal modular aqui para essa tonalidade, mas como é que eu vou voltar para a tonalidade que eu estava? Ou então simplesmente, né, não, eu vou finalizar aqui mesmo. Então a gente, quanto mais vocabulário a gente vai aprendendo, isso aqui é vocabulário, né? Mais autêntico, mais original a nossa música vai ficando, e mais quando as pessoas escutam, elas percebem que tem alguma coisa diferente ali. Porque a gente simplesmente não fica dependendo só do ouvidão, assim, né? A gente consegue trabalhar as coisas como vocabulário. Tá certo? Nós temos agora 4 minutos. Só um aviso, amanhã eu vou falar do mesmo assunto, mas eu vou te ensinar a colocar isso aqui na prática, pensando em preparação de acordes. Então eu não vou te falar mais sobre resolução em acordes da função tônica. O que eu vou te falar é como você vai fazer para começar a expandir o seu horizonte tonal. Então, você está em Dó maior, eu vou começar a te ensinar como usar acordes de outras tonalidades, pensando nesses conceitos aqui. Porque tudo isso que você já aprendeu aí, talvez, dominante secundário, empréstimo modal, todos esses conceitos, gente, são simplesmente cadências. São simplesmente cadências, tá certo? Então, se você joga esse assunto aqui no lixo, acha que é um trem inútil, você nunca vai entender de verdade
né, como as coisas se complementam, porque você já deve ter tido essa sensação. Quanto mais você, para entender a lógica de um assunto, quanto mais você consegue conectar um ponto no outro, né, de forma aí fazendo um emaranhado de ideias que uma se conecta no outro, mais você domina aquele assunto. Quando você estuda um assunto, mas você vê que vários tópicos, você tem, né, na sua visão vários tópicos, mas você não consegue conectar nenhum com o outro, você fica perdido. E esse é o problema do ensino da música no Brasil. Geralmente a gente aprende as coisas, né, de lugares diferentes e você não consegue conectar as coisas. O exemplo mais absurdo para mim, né, finalizando, é quando o povo não consegue identificar que o modo jônio é a escala maior, né? Para mim esse é o maior absurdo que tem. Tem muita gente que sofre anos com... Eu sofri anos e anos com isso. Até eu entender que na verdade é a mesma coisa, né? E o povo que não consegue entender da onde que vem, não sabe a história, de onde veio as coisas, enfim. Enfim, não vou ficar enrolando aqui, mas se você quiser essas aulas aqui gravadas, tá? Entra no link da minha bio, se inscreve lá e você, ao se inscrever para receber as aulas gravadas, você também vai se inscrever para participar da série Por Trás do SM, que é uma série onde eu vou te dar aí, né, 3 vídeos gratuitos mostrando o princípio que eu uso por trás da minha metodologia, né, da minha pedagogia, os princípios científicos que eu uso. Então, para quem quer entender melhor, né, minha forma de ensinar, né, e até gostaria de fazer parte de uma próxima turma do meu treinamento completão, né, que é pago, é a sua oportunidade aí. Então, entra lá no link da minha bio e se inscreve lá, beleza? Raquel falou, muito bom, Johnny, obrigado por compartilhar tanto conhecimento. Gente, eu que tô, assim, quando a gente dá, a gente recebe também, né? Então, eu tô recebendo muito aqui, né? Tô ficando muito feliz de terminar agora tô quase terminando esse projeto, né? O Thiago falou, e boa, parabéns pelo trabalho. Valeu, Thiagão. Obrigado, gente, todo mundo que ficou aqui até o final. Amanhã, então, nós vamos aí expandir o nosso horizonte das cadências aí, falando sobre as cadências secundárias, beleza? Vejo vocês amanhã. Um abraço, Deus abençoe aí e até mais.